Olá, eu me chamo Lídia, eu faço psicologia e estou no quinto período e tenho a honra de apresentar a vocês Geralda, que é bacharel de Direito e também é policial penal. Eu a conheço muito bem, tanto profissionalmente quanto na vida, pois ela é minha mãe. Boa tarde a todos. É um prazer contribuir para o curso, para essa problemática que existe no Brasil, que é o direito da mulher. A primeira pergunta é: o sistema prisional está preparado para receber mulheres presas? Na verdade, no Brasil, os presídios não foram criados para mulheres. Hoje já existem algumas unidades prisionais, porém nem todos os estados, muito menos todas as unidades prisionais femininas foram preparadas propriamente dita para elas. Então, o Brasil ele tem uma problemática muito grave com relação ao sistema prisional, isso é fato, e com relação à mulher ainda muito mais gritante, né? Qual o direito que a mulher ela tem após ela ser presa? Basicamente, ela tem os mesmos direitos que os homens, com algumas ressalvas. Por exemplo, existe uma lei em que nas unidades prisionais femininas é obrigatório ter uma unidade separada para mulheres grávidas e para mulheres que tiveram seus filhos recentemente, onde essas crianças ficam com a mãe durante um período, mais ou menos 6 a 8 meses. Posterior a isso, eles são levados ou para a avó, e se não tiver família, infelizmente, muitas vezes colocados para adoção. O que causa um certo desconforto tanto para a mãe quanto para a criança, né? É um direito com dor, não é verdade? Porque assim, ficam um pouco com a mãe quando já está ali muito apegado à criança e tudo mais, então assim, elas são separadas. Como funciona a questão do público LGBTQIA+, no sistema prisional? Olha, isso aí também é outra problemática, outra questão que ainda tem que haver uma qualificação tanto dos profissionais como dos próprios presos, né? Hoje já existe uma decisão do STF onde diz que as mulheres trans elas têm direitos a escolher qual presídio que ela quer cumprir pena. Por exemplo, se ela preferir o feminino, ela vai ser colocada lá. Também há outros questionamentos assim a respeito, dizendo o seguinte, que muitas vezes essas mulheres trans acabam praticando uma outra violação de direito das presas, quando já houve alguma indicação de que elas podem acabar seduzindo ou sendo seduzido por outra mulher e acaba estuprando a outra presa. Então, assim, são direitos dados, garantidos, mas que existe ainda uma discussão muito grande a respeito, embora já tenha decisão do STF. Quais são os principais desafios enfrentados pelo sistema prisional na luta pela igualdade das mulheres? Isso aí é uma luta não só no sistema prisional, né? A gente sabe que a mulher, apesar da Constituição dizer todos são iguais perante a lei, ainda existe uma briga muito forte a respeito disso. Por exemplo, a mulher ela só veio a ter visita íntima bem depois dos homens. Em 1984, quando a LEP foi criada, então ali já garantia a visita para o homem. E ele já tinha isso antes. Né? Porque a visita íntima, por exemplo, ela iniciou há muito tempo atrás e era nos pátios das unidades prisionais, onde os presos violavam os direitos das suas próprias companheiras ou esposas. Como assim, Geralda? É porque muitas vezes aquelas mulheres que visitavam, elas eram usadas vendidas pelos seus próprios companheiros para outros homens, para poder pagar o uso de droga ou alguma dívida que eles adquiriam dentro do sistema prisional. Então, assim, essa igualdade é uma briga, mas que ela já adquiriu o direito realmente de ter o mesmo direito de visita, de ter a dignidade dela. Então, assim, mas que esse direito muitas vezes está muito no papel. Nós sabemos que o sistema prisional, ela tem uma garantia de higiene pessoal para os presidiários como um todo, e as mulheres, elas têm ainda mais necessidades, né? E essas necessidades não são supridas. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, se tinha um histórico de que mulheres, e em outras unidades também, usavam miolo de pão para servir de absorvente. Isso aí, vocês podem ler nos jornais que isso acontece muito
quando na verdade deveria ser garantido o direito do absorvente, de outras coisas, como as mulheres elas têm mais necessidade de higiene pessoal e íntima do que o homem, mas esses direitos muitas vezes não são garantidos como deveria. Com certeza. Bom, como última pergunta, como o sistema prisional tem buscado garantia dos direitos das presidiárias? O DEPEN, que é o Departamento Nacional do Sistema Penitenciário, ele tem promovido cursos para que os profissionais da área, eu, por exemplo, acabei de fazer um curso onde eu descobri coisas que eu não sabia. Por exemplo, uma mulher trans, ela é orientado que ela seja numa revista íntima dela, que não seja feito por homens, mas que seja feito por duas mulheres. E aí também um outro questionamento que há da mulher trabalhadora também, da funcionária, e muitas vezes também não querer revistar uma mulher trans, onde ela entende que se ela não fez cirurgia, ela continua ali com o órgão genital masculino. E há ainda grandes desafios a vencer. Por quê? Eu, por exemplo, ao estudar isso, eu comparei a questão de saúde, por exemplo. Vamos dizer que um homem, sem ser trans nem nada, um homem normal, entre aspas, ele chegue com necessidades de ser higienizada a sua parte genitália. Então tem dado em plantão uma enfermeira. Ela vai chamar um enfermeiro masculino para fazer aquilo? Não. Então, se uma mulher trans ela está numa unidade prisional, faz todo sentido que ela seja revistada por uma mulher. Então, assim, o desafio é aceitação, qualificação. Esse é o maior desafio. E é isso, a gente, assim, eu não sei se você já vai encerrar, mas assim, eu queria encerrar dizendo o seguinte: as mulheres, elas têm direitos, deveres, assim como todo cidadão brasileiro. O que é que ocorre muitas vezes? Isso são negados, ou são retardados esse direito. E ela tem que estar sempre requerendo esse direito. Como, por exemplo, uma mulher que vai presa e ela tem um filho menor de 12 anos, ela pode requerer um direito para cumprir essa pena na prisão domiciliar. E porque muitas vezes as mulheres, as mais pobres principalmente, não conseguem? Porque para isso um advogado tem que fazer esse pedido judicialmente. E quando isso não ocorre, quando não há o pedido, esse direito não é garantido. E são esses desafios que a gente tem por aí no sistema prisional, na saúde, na educação, principalmente na área também de empregos, de trabalho. A mulher, ela tem os seus direitos. E uma coisa que eu queria deixar bem frisado aqui é o seguinte, que a mulher, tudo que ela faz, eu não digo melhor, mas eu diria com mais precisão do que os homens. Me desculpe os homens, mas eu vou dizer isso. Por quê? Se a mulher ela vai trabalhar numa área como eu trabalho, ela quer fazer o trabalho dela direito, sem nenhuma regalia, sem olhar o lado de A ou de B, mas ela vai fazer direito. A mulher no crime também é assim. Dizem que se um homem criminoso ele é muito astuto e ardiloso, a mulher também é. Então, assim, o sistema prisional brasileiro também deveria estar garantindo as unidades prisionais com profissionais qualificados, sempre fazendo uma reciclagem de cursos e tudo mais, e daqueles profissionais que realmente queiram trabalhar para garantir esse direito. Porque não cabe a gente, como policial penal, como qualquer profissional da área de saúde, julgar o que a pessoa fez. Quem julga é a justiça e quem condena e quem sentencia são os fatos. Então, são as provas. E aí o juiz acaba dando a sentença. Então, a mulher sendo presa ou não, ela deve ter seu direito garantido e nunca devemos parar de lutar. Mesmo ela presa, ela tem que lutar pelos direitos dela. Com certeza. E é isso, gente. Agradeço muito a sua participação, Geralda, e ficamos por aqui.